15 de setembro de 2027. Já faz mais de um ano desde que a gente chegou em Gonçalves. E se você assistiu o episódio anterior, você viu a versão bonita da história, a reconstrução, a esperança, a comunidade se unindo. E tudo aquilo é verdade, mas não é toda a verdade, porque viver em comunidade em tempos normais já é difícil. Viver em comunidade quando recursos são escassos, quando não há autoridade formal funcionando, quando pessoas com histórias e valores completamente diferentes precisam dividir espaço e sobreviver juntas. Isso é exponencialmente mais difícil. E hoje eu vou te contar a parte que eu não contei no episódio passado. Os conflitos, as discussões, as decisões impossíveis. E principalmente, como a gente resolveu tudo isso sem que a comunidade se destruísse. Porque essa é a parte mais importante. Qualquer um consegue construir uma comunidade quando tudo está indo bem. O teste real é manter a comunidade unida quando as coisas ficam difíceis. Setembro de 2026. 2 meses depois que a gente tinha chegado. A comunidade estava crescendo. Tinha chegado mais gente, mais forasteiros, fugindo das grandes cidades. E isso criou o primeiro grande problema: os recursos. Gonçalves era uma cidade pequena, 4.000 habitantes originalmente. E agora tinha quase 6.000, 50% a mais de pessoas competindo pelos mesmos recursos, a mesma água, a mesma comida, a mesma terra. E começou a tensão. Primeiro foram comentários. Moradores locais reclamando que os forasteiros estavam usando muita água, que estavam pegando mais do que deviam nas distribuições de comida, que não estavam contribuindo o suficiente. E do outro lado, forasteiros reclamando que os locais os tratavam como cidadãos de segunda classe, que não tinham os mesmos direitos, que eram explorados. E ambos os lados tinham razão. E ambos estavam errados também. A primeira grande crise aconteceu no dia 15 de setembro de 2026. Exatamente um ano atrás de hoje. Tinha um poço comunitário perto do centro da cidade. Água limpa. Boa. E todo mundo usava. Mas o poço estava secando. Não completamente. Mas o nível estava baixando. E se continuasse naquele ritmo, em 2 meses, não teria mais água. E aí começou a discussão. Quem tinha direito de usar a água? Quanto cada família podia pegar? Tinha que limitar o acesso? Um grupo de moradores locais propôs que só moradores originais da cidade deveriam poder usar o poço, que os forasteiros tinham que encontrar outra fonte. E você consegue imaginar a revolta? Pessoas que tinham caminhado 300 quilômetros, que tinham perdido tudo, que estavam tentando reconstruir, sendo negadas acesso à água. Teve uma reunião na praça. Todo mundo foi, devia ter umas 300 pessoas ali. E começou calmo, mas rapidamente escalou. Gritos, acusações, ameaças. Pessoas dizendo que iam proteger o poço à força. Outras dizendo que iam pegar água de qualquer jeito. E eu vi aquela multidão. E vi como era fácil. Como uma comunidade que estava se construindo podia se destruir em questão de minutos. Foi aí que o seu Antônio subiu no coreto da praça e pediu silêncio. E sabe o que é incrível? Ele pediu silêncio e as pessoas ficaram em silêncio. Por quê? Ele tinha respeito. Respeito ganho ao longo de 68 anos, vivendo naquela terra, ajudando aquela comunidade. E ele disse uma coisa que nunca vou esquecer. Ele disse: pessoal, eu entendo a revolta dos dois lados. Moradores locais vendo a cidade mudar, vendo recursos que eram abundantes ficarem escassos, e forasteiros que perderam tudo e só querem uma chance de recomeçar. E então ele disse: mas tem uma coisa que vocês precisam entender. Se a gente brigar por água, todo mundo perde. Porque briga gasta energia. E energia a gente precisa para resolver problemas, não para criar mais problemas. E ele propôs algo simples, que a gente criasse um conselho, com representantes dos moradores locais e representantes dos forasteiros, em número igual, e que esse conselho tomasse decisões sobre recursos compartilhados. E que enquanto o conselho decidia o que fazer com o poço, todo mundo continuaria tendo acesso, mas com uma cota 30 litros por família por dia, até que encontrasse uma solução permanente. E sabe o que aconteceu? As pessoas concordaram, não todo mundo. Tinha gente chateada dos dois lados, mas a maioria concordou. Porque era razoável, porque era prático. E eu fui escolhido como um dos representantes dos forasteiros, junto com um médico e uma mulher chamada Fernanda, que tinha sido advogada em São Paulo. E assim começou o Conselho Comunitário de Gonçalves. Nos primeiros dias, o conselho foi caótico. 6 pessoas. 3 locais. 3 forasteiros. Cada um com suas agendas. Cada um defendendo seu grupo. Teve discussão sobre tudo. Sobre água. Sobre comida. Sobre terra. Sobre trabalho. Sobre segurança.
E eu aprendi algo crucial naquele processo. Resolver conflitos em comunidade não é sobre ganhar, é sobre todo mundo poder viver com a decisão. Deixa eu te dar um exemplo concreto. A questão da terra. Tinha terra disponível nos arredores de Gonçalves, terra boa para plantar. Mas era terra que tecnicamente pertencia a fazendeiros locais. Mesmo que não estivesse sendo usada, os forasteiros queriam acesso a essa terra para plantar, para produzir comida, para ter alguma independência. Os fazendeiros não queriam simplesmente dar a terra, porque era propriedade deles. Mesmo em tempos de crise era deles. E essa discussão durou semanas. Reunião após reunião, proposta após proposta, até que chegamos em um acordo. Os fazendeiros cederiam o uso da terra, não a propriedade, mas o uso, em troca de uma porcentagem da colheita. 30% do que fosse produzido iria para o dono da terra, 70% para quem plantou. E ambos os lados reclamaram. Os forasteiros acharam que 30% era muito. Os fazendeiros acharam que era pouco. Mas ambos aceitaram, porque era melhor do que nada. E era melhor do que continuar brigando. E sabe o que aconteceu? Funcionou. Famílias de forasteiros começaram a plantar e a produzir e comer do próprio trabalho. E os fazendeiros receberam a parte deles. E a quantidade total de comida disponível na comunidade aumentou. Mas nem tudo foi tão fácil. No mês de outubro de 2026, aconteceu algo que quase quebrou a comunidade. Tinha um armazém comunitário, onde a gente guardava as doações que chegavam de fora. Comida, remédios, roupas, e distribuía de acordo com a necessidade. E um dia descobriram que alguém tinha roubado do armazém. Não muito, mas tinha roubado alguns pacotes de arroz, algumas latas, alguns remédios. E a revolta foi imediata, porque aquilo não era só roubo, era traição da comunidade. Era quebra de confiança. E descobriram quem foi. Era um homem, forasteiro. Tinha chegado há 2 meses com a família. Mulher e 3 filhos. E quando confrontaram ele confessou. Disse que a filha mais nova dele estava doente, que ele tinha pedido remédio e disseram que não tinha, que ele ficou desesperado e roubou. E aí, começou o debate. O que fazer? Alguns queriam expulsar ele da comunidade, mandar ele embora, porque roubo não podia ser tolerado. Outros queriam punição física, algum tipo de castigo público. E outros queriam perdão, entender que ele estava desesperado, que qualquer pai faria o mesmo. O conselho se reuniu por 8 horas seguidas. 8 horas, debatendo o que fazer. E no final chegamos em uma decisão. Não foi unânime, mas foi majoritária. Ele não seria expulso, mas teria que trabalhar dobrado por 2 meses. O dobro de horas no campo comunitário. O dobro de contribuição. E teria que pedir desculpas publicamente para a comunidade. E o remédio que ele roubou, a comunidade daria para a filha dele. De verdade dessa vez. Porque criança doente não podia ficar sem tratamento. E você pode achar que foi brando demais, ou severo demais. Mas foi o que a comunidade decidiu. E o homem aceitou, e cumpriu. E sabe o que isso criou? Criou precedente. Criou um sistema, não perfeito, mas funcional. Outros conflitos vieram. Teve briga por causa de barulho. Uma família fazendo festa, outra reclamando. Teve discussão sobre crianças. Quem devia cuidar quando os pais trabalhavam? Teve conflito sobre religião, diferentes crenças convivendo no mesmo espaço. Teve discussão sobre educação, o que ensinar para as crianças. Teve até briga por causa de galinha. Sério, uma galinha que fugiu de um quintal e foi para outro. E cada conflito foi resolvido. Não sempre do jeito que todo mundo queria, mas resolvido através de conversa, de negociação, de compromisso. E eu aprendi algumas lições fundamentais sobre como fazer comunidade funcionar. Primeira lição: comunicação constante. A gente instituiu reuniões semanais, todo domingo de manhã, na praça. Quem quisesse ia, e qualquer um podia levantar qualquer questão. E a gente discutia, publicamente, transparentemente. Segunda lição: regras claras aplicadas a todos, sem exceção. Não importava se você era local ou forasteiro, rico ou pobre antes da crise. As regras eram para todos. Terceira lição: flexibilidade. As regras podiam mudar. Se algo não estava funcionando, a gente mudava. Não era gravado em pedra, era vivo, adaptável. Quarta lição: propósito compartilhado. Quando tinha conflito entre grupos, a gente lembrava qual é o objetivo: sobreviver, prosperar, proteger as crianças. E aí o conflito ficava menor, porque todo mundo concordava com o objetivo. Quinta lição:
celebrar juntos. A gente criou festivais, pequenos e simples, mas juntos, celebrando colheitas, celebrando aniversários, celebrando conquistas da comunidade, porque celebrar junto cria laços, e laços são mais fortes que regras. Em dezembro de 2026, 5 meses depois que o conselho foi criado, aconteceu algo bonito. Teve uma votação sobre expandir a área de cultivo comunitário, usar mais terra e plantar mais. E pela primeira vez a votação não foi dividida entre locais e forasteiros. Pessoas votaram baseadas na proposta e não na origem. Locais votaram com forasteiros. Forasteiros votaram com locais, e eu percebi. A divisão estava acabando. Não completamente. Ainda tinha diferenças. Ainda tinha tensões, mas estava deixando de ser nós contra eles e começando a ser só nós. E hoje, setembro de 2027, um ano depois daquela primeira crise do poço, a comunidade está funcionando. Não perfeitamente, longe disso. Ainda tem conflitos toda semana. Ainda tem discussões. Ainda tem gente insatisfeita. Mas está funcionando. As pessoas estão comendo. As crianças estão aprendendo. A violência é praticamente zero. E a maioria das pessoas, quando você pergunta se quer voltar para como era antes, diz que não. Porque apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, há algo aqui que não tinha na vida antiga. Comunidade de verdade. Conexão real. Propósito compartilhado. E eu aprendi que isso é mais valioso do que muitas das coisas que a gente tinha antes. Nos próximos episódios eu vou te contar mais sobre como a vida foi evoluindo, sobre os sistemas que criamos, sobre como lidamos com ameaças externas, sobre como as crianças estão crescendo nesse novo mundo. Mas por agora eu quero te deixar com uma pergunta que eu fiz para mim mesmo muitas vezes. Se você tivesse que escolher entre viver sozinho com abundância ou viver em comunidade com escassez, o que você escolheria? Porque essa é a escolha real. Não é utopia versus distopia. É individualismo versus comunidade. E cada um tem seu preço. E eu escolhi comunidade. E não me arrependo. Se você está vendo sinais de fragmentação na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, não espera chegar ao ponto de colapso para começar a construir pontes. Começa agora. Conhece seus vizinhos. De verdade. Cria laços. Porque quando vier a crise, e ela sempre vem em alguma forma, esses laços são o que vai te salvar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta. Você acha que conseguiria viver em comunidade, abrir mão do individualismo por um bem coletivo? Ou você preferiria tentar sobreviver sozinho? Não há resposta certa, mas há resposta honesta. E eu quero saber a sua. Comunidade é difícil. Comunidade é frustrante às vezes. Comunidade exige paciência, exige compromisso, exige abrir mão de sempre ter tudo do seu jeito. Mas comunidade também é o que nos faz humanos, é o que nos diferencia de animais lutando por sobrevivência, é o que cria civilização, e vale cada segundo.